Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, a todos aqui que estão presentes e a cada um que está nos assistindo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto com oração. Peço aos irmãos presentes que fiquem de pé e assim vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus bendito e fiel, te louvamos, Senhor, por tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te louvamos, Senhor, por mais um dia aqui na tua casa, te bendizendo, fazendo somente a tua vontade e o teu querer, Senhor. Nos abençoa, trabalha em nossos corações, Senhor, em nossas mentes, tirando tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Senhor. Toma a frente da vida de cada um que está nos assistindo, cada um, Pai, de nós precisamos de uma palavra tua, precisamos de um toque teu, Senhor. Continua conosco, operando e agindo em nossas vidas a cada dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos iniciar. Podem sentar. Vamos iniciar o nosso culto com o hino do cantor cristão 329. Amém? Glória a Deus. Conta as bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Quantas bênçãos o Senhor tem preparado para nós, não é verdade? Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, esse momento de quarentena, quantas bênçãos o Senhor tem provido nas nossas vidas. Muitas vezes Ele nos provê as coisas e a gente nem para agradecer. Meu Deus, misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor. Recebe o nosso louvor e nossa adoração a cada dia. O hino 329, amém? Glória a Deus. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta muitas bênçãos, dize a tua vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos de Deus, quantas são recebidas na divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas na divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outro com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez.
seja teu conflito fraco ou forte cá. Não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebida da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Abram a palavra do Senhor em Salmo número 139. Fiquem de pé os presentes, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Salmo de número 139. Glória a Deus. Amém. Quem achou, diga amém. Glória. O verso 17. Salmo 139, verso 17. Que diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Aleluia, podeis sentar. Quão preciosos para nós são os pensamentos de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele sabe o dia de hoje, sabe como foi ontem e sabe como será amanhã. Aleluia. Tudo está no controle das mãos de Deus. Mesmo que você ache que não tem caminho, mesmo que você ache que não tem chance para nada ou resolução para os seus problemas, eu acho que a palavra não é essa. Mas não é resolução, é mesmo que você não ache que tem solução, glória a Deus, que não tem solução aos seus problemas, Deus é a solução dos seus problemas. Basta você crer e confiar no Senhor. Amém? Aleluia. Os pensamentos de Deus são maiores e mais poderosos. Aleluia. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade de dirigir a primeira parte do culto e agora vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor. Amém? Aleluia. Aleluia. O ministério de louvor, saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço os irmãos presentes que se colocam de pé. Vamos falar com o Senhor em louvores. Amém?
glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mas que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justo e filho de Deus. Oh, glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mas que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquirido, justo e filho de Deus. Oh, glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorioso é o vencedor, glorioso é o vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse que dá ordem para o vento parar? Quem é esse que manda o mar se aquietar? Ele é Jesus, o meu Salvador. Ele quer agir ao teu favor. Quem é esse que o cego faz enxergar? Quem é esse que o morto faz ressuscitar? Ele é Jesus, o meu Salvador. O Todo-Poderoso é o Senhor. Vem conhecer o amor do meu Salvador. Vou te dizer que Jesus me transformou, me libertou e me curou, me restaurou e me salvou.
Quem é esse que dá ordem para o vento parar? Quem é esse que manda o mar se aquietar? Ele é Jesus, o meu Salvador. Ele quer agir ao teu favor. Quem é esse que o cego faz enxergar? Quem é esse que o morto faz ressuscitar? Ele é Jesus, o meu Salvador. O Todo-Poderoso é o Senhor. Vem conhecer o amor do meu Salvador. Vou te dizer que Jesus me transformou, me libertou e me curou, me restaurou e me salvou. Vem conhecer o amor do meu Salvador. Vou te dizer que Jesus me transformou, me libertou e me curou, me restaurou e me salvou. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Aleluia, glória a Deus. Amém. A palavra está com o diácono Adeval para recolher dízimos e ofertas. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês que estão em casa, estão cultuando a Deus. Deus abençoe cada um. Deus proteja e livre de todos os males. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Amém? Você que está em casa, abra sua Bíblia junto conosco, que estamos aqui na casa do Senhor, no templo. 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Jesus, né? Ele ama quem dá com alegria, né? Seus dízimos e suas ofertas para o Senhor. Amém? A palavra é com a equipe de louvor. Aleluia. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer que amo ao Senhor em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer que amo ao Senhor como rei Davi.
prazer te dizer que amo ao Senhor. Meu prazer te dizer que amo ao Senhor. Meu prazer te dizer que amo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, agradecemos essa oportunidade e a palavra está com a pastora. A graça e paz do Senhor Jesus, amém? Convido a todos a ficar de pé. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses. Nós estamos fazendo uma série de estudo no livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo de 1 ao versículo 10. A nossa lição, o tema é Andando com Cristo. Quando a gente pensa nesse tema maravilhoso de poder andar com Cristo e saber que Ele está conosco no nosso dia a dia, é um privilégio muito grande. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. O tema é Ansiedade de Paulo pelos Colossenses. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia e por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e esteja unido em amor e enriquecido da plenitude da inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigado, edificado nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos aqui nesta noite para adorar o teu nome, para bendizer a ti e agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu poder que opera em cada um de nós. Apresentando, Senhor, cada dízimo, cada oferta nesta noite, que tu esteja abençoando aqueles que contribuíram, segundo a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia, o teu poder que opera em cada um de nós. Te pedimos sobre cada vida que está em casa, assistindo pela live, te cultuando, te adorando, engrandecendo o teu santo nome, sabendo que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada a ti, Senhor. Então, nesta noite, nós apresentamos todas as vidas que estão aqui te cultuando no recinto e todas que estão em casa, adorando o teu santo nome. Que nós possamos dar o melhor desse estudo, para que cada um possa estar como raiz, sustentado na tua santa escritura, na tua palavra, que ela é poderosa
e eficaz para nossas vidas. Pai, nós te louvamos nessa noite e te bendizemos pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Nós vamos falar sobre andando com Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre o andar com Cristo, o viver com Cristo e esse andar com Cristo. Então, muitas vezes nós escutamos o seguinte: por que você prega e você não vive? Você fala tanto de Cristo, fala tanto das coisas de Cristo, mas quando chega na sua casa, o seu testemunho não tem nada com Cristo. Quando chega na sua vizinhança, ninguém diz que você é cristão. Pelas palavras que você usa, muitas vezes pelo que você fala, pela convivência que você não tem com os próprios familiares, ou muitas vezes com os vizinhos. E nós poderíamos dizer que muitos dizem assim: por que ele não vive o que ele prega? Porque, irmão, primeiro o crivo passa por nós. Quando nós pregamos, nós temos que viver o que nós pregamos. Nós temos que saber que nós estamos aqui para sermos testemunha de Cristo. Se nós não fizermos isso, nós estamos sendo hipócritas. Porque nós estamos pregando uma coisa e vivendo outra. E nós temos que viver aquilo que a palavra nos ensina. Então, muitas críticas nós vamos receber das pessoas por aí, se nós não vivermos como verdadeiramente cristãos que somos. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que nós, como cristãos, nós temos que ser testemunhas de Cristo. Apresentar a palavra e viver a palavra. Não é ser uma coisa e quando tiver uma festa, eu estou lá na festa, no meio da festa, mostrando que não tenho nada a ver com as coisas de Cristo. Né? Isso pode, tudo pode, tudo pode. Um pouquinho não faz mal, não. Vamos ver lá no céu, quando chegar, se essas coisas, tudo que você dizia que podia, realmente está condizendo com aquilo que a palavra está dizendo. Então, nós temos que pensar. É uma reflexão para a gente pensar se realmente nós somos verdadeiramente cristãos e se realmente nós estamos pregando esse evangelho que nós vivemos. Porque quando nós vivemos o evangelho da transformação e da mudança de pensamento e mudança de vida, aí sim nós estamos mostrando que nós somos de Cristo. Então, nós estamos falando em Colossenses. Colossenses quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era um missionário. Ele uma hora estava numa cidade, outra hora estava em outra cidade. E assim ele vivia a sua vida pregando o evangelho. E ele não ficava num lugar só. Ele ficava em vários lugares para pregar o evangelho, em várias cidades. E nós poderíamos dizer que o apóstolo Paulo, ele chegou muito longe. Mas o que a palavra nos mostra nessa noite era que Paulo era missionário, mas o coração dele era de pastor. Como é um coração de pastor? O coração de pastor, ele é diferente do coração missionário. O missionário, ele vai para pregar a palavra. Mas o coração do pastor, ele pega as ovelhas e vai tirar os carrapichos das ovelhas. Ele vai cuidar das feridas das ovelhas. E era justamente o que Paulo estava fazendo com os colossenses. Ele estava cuidando das feridas dos colossenses. Mas como? Se o texto que nós acabamos de ler, Paulo diz que muitos não conheceram a Paulo. Muitos dos colossenses não conheciam Paulo. Só aqueles que tiveram a oportunidade de ir para os lugares que Paulo estava e se encontraram com Paulo. Aí sim, poderia ter algo a dizer do apóstolo Paulo. Mas os demais só sabiam naquilo que o apóstolo Paulo tinha escrito. Então, Paulo escreveu para os colossenses, para quem ele não conhecia. E isso me lembrou um fato, uma história, uma vivência de um pastor que eu conheci. Ele viveu, vamos dizer, da mocidade dele em diante para o evangelho. Ele abdicou de casamento,
tudo e ele foi viver para pregar o evangelho. Era um apóstolo Paulo da vida. E ele vivia de cidade em país e tudo mais, pregando o evangelho. Tinha doutorado. E a paixão dele era pregar o evangelho. E ele recebia muitas cartas dos alunos dele. E eu o conheci. Eu tive o privilégio de o conhecer. Não conheci na cidade dele, que ele nasceu e se criou em São Paulo. Conheci ele em Garanhuns. Foram poucos minutos de diálogo, mas foi uma experiência vasta que ele passou para mim. Em outro momento, eu encontrei com ele também lá em Garanhuns, no mês de julho, e o pastor Luiz Ricardo passou outra vasta experiência dele no campo. E os alunos escreviam e ele lia a quantidade de alunos que ele tivesse, 30, 40, 50 alunos se ele tivesse, ele lia todas as cartas e ele respondia todas as cartas. De mão, assim, escrita a punho, ele escrevia. E minha irmã estudou com ele, 2 irmãs minhas, meu cunhado e uma prima. E hoje tem uma notícia que ele dormiu no Senhor e está com o Senhor. Deu-me uma tristeza de saber que o homem que deu uma contribuição tão grande dormiu no Senhor. Mas todos nós que estamos aqui, estamos prontos para saber que a qualquer momento o Senhor está pronto para nos chamar. A qualquer momento. Eu soube que o pastor Ernesto Ognini também, de Renovação Espiritual, também dormiu no Senhor. Não sei o ano que ele dormiu no Senhor. Também dormiu no Senhor, porque todos nós um dia vamos à presença do Senhor. Todos nós um dia. O Senhor vai chamar. E o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo isso, ele estava bem vivinho, bem lúcido, e escrevendo aos Colossenses para que eles não caíssem nas armadilhas que o inimigo prepara e derruba muita gente. Então ele estava com esse coração de pastor, com muito cuidado e encorajando a cada um. Irmãos, é muito fácil a gente encontrar pessoas que tirem o nosso ânimo e comecem a nos desencorajar. Quando a gente tem uma visão, o outro tira a visão da gente e diz, não é assim não. Mas o apóstolo Paulo estava dando visão àqueles que estavam lá, porque eles estavam para viver a vontade do Senhor Jesus, para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus tinha que estar no centro da vida de cada um. Não era para que estivesse no centro das filosofias que estavam surgindo naquela época, não. O apóstolo Paulo estava combatendo justamente essas filosofias. E nós podemos dizer quantas coisas nós temos aqui nos nossos dias. Quantas coisas surgiram além daquilo que o apóstolo Paulo estava apresentando. Aí ele diz, as crenças que são conflitantes. E quem eu vou crer? Tem gente que diz assim, eu já fui crente, hoje sou isso, hoje sou aquilo. Amanhã eu sou outra coisa, depois sou outra coisa. Aí eu já fui isso, aí começa a denominar. Muitas vezes já fui de tal igreja e termina fazendo a vontade do inimigo no mundo, fazendo a vontade daquele que não é a vontade de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olhe, cuidado em que vocês estão crendo, porque essas crenças não é para vocês estar firmados nela, não. Vocês têm que estar com os 2 pés firmados em Cristo, fortalecidos em Cristo, sabendo que dele é que vem toda a fonte de sabedoria e sentido para a sua jornada de fé. Então, se você vê em Cristo o sentido para a sua jornada de fé, o que é que você vai fazer no mundo? Para quem você vai fazer essas coisas do mundo? Se você está aqui de passagem, e olha que nós não sabemos o tempo que nós estamos para passar aqui. Nós temos dias limitados, anos limitados. E muitas vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas e esquece de fazer a vontade de Deus. Aí nós temos a parte exploração. Como é possível
ter uma preocupação espiritual profunda por pessoas que não conhecemos. O apóstolo Paulo estava preocupado. O texto, antes de iniciar o capítulo 1, diz a ansiedade de Paulo pelos colossenses. A gente diz assim, ansiedade não é bom, né? Quem fica ansioso já sabe que fica mais assim acelerado, fica mais com o coração batendo forte, fica com sudorese nas mãos, nos pés. E o apóstolo Paulo ficava preocupado com os colossenses. Por quê? Porque ele tinha que dar um apoio espiritual, um apoio moral para que eles permanecessem na fé e não desanimassem. Agora, como era que ele se preocupava com pessoas que ele nem conhecia? Vamos lá. Eu quero dar um exemplo. Quando Deus me chamou para ir para a África, quando eu dizia, vou para a África, o continente africano é enorme. O país da África são vários países. Mas o Senhor disse assim, Guiné-Bissau. Já outro, o Senhor diz assim, Congo. Já outro, o Senhor diz Cabo Verde. Já outro, o Senhor diz Estados Unidos. Já outro, o Senhor diz México. Já outro, o Senhor diz Índia. E assim por diante, o Senhor vai colocando no coração da gente o desejo por aquele país, o almejar de ir buscar, de nossos pés pisar ali e pregar o Evangelho. Paulo tinha esse desejo de chegar nos Colossenses pessoalmente e pregar o Evangelho. Mas ele não tinha como chegar lá. Como foi que ele fez que chegasse alguma coisa? Escrevendo. E ele ficou preocupado. Como é que nós ficamos preocupados por alguém que nós não conhecemos? É como eu disse agora. Eu não conhecia ninguém da África. Nem família na África eu tinha. Mas o Senhor colocou no coração. Jesus é africano. Jesus é brasileiro. Jesus é de todas as nações. De todas as etnias. E o que é que nós podemos fazer? Ir e pregar o Evangelho aonde Ele nos enviar. Aí o que diz? Porque Paulo se preocupava tanto com a vida espiritual, se ele não conhecia aquele povo, por causa do amor de Cristo. Quando nós temos o amor de Cristo em nossas vidas, nós fazemos o máximo para dar o melhor e buscar o melhor para dar aquelas vidas que ainda não conheceram Cristo. Então, se eu estou apresentando o amor de Cristo, eu vou sentir a necessidade de orar e de dar a palavra. Quando eu dou a palavra traz fortalecimento. A palavra traz crescimento. A gente cresce com a palavra. Então, quando eu vou pregando a palavra e apresentando a palavra, aí as pessoas vão vendo, vão aprendendo e vão confiando. Aí, aqui o autor pergunta, como se pode aprender a distinguir entre verdade verdadeira e argumento que só parece convicções? Primeira coisa que eu digo, você tem que ter convicção naquilo que você crê. Se você crê na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e você lê ela, exercita ela, pode vir quem vier pregar o que pregar para você, você vai dizer, não, a palavra diz assim. Porque você sabe que tem determinadas religiões que estudam a Bíblia para debater com os crentes, com os cristãos, para dizer que eles estão errados, para dizer que nós estamos errados, que a Bíblia não ensina assim, ensina de outra forma. Então nós temos que ter conhecimento e aprofundamento na palavra, porque nós vamos ter argumentos
para convencer os outros. Era justamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava com argumento para convencer os colossenses, ensinando os colossenses a viver na palavra, segundo o que a palavra orientava. Aí a terceira pergunta diz assim: Paulo impulsionou seus eleitores ou leitores, eleitores é de candidatura de eleição, né, de voto, leitores a uma fé mais sólida e estável, que indica na prática que uma pessoa está amadurecendo espiritualmente. Então, Paulo, ensinando a palavra de Deus, e foi indicando na prática da palavra, através das suas sagradas cartas paulinas aos colossenses, e quando ele mandava as cartas, as pessoas iam conhecendo o conhecimento, o aprofundamento, o alicerce, a forte palavra que o apóstolo Paulo estava firmado em Cristo, que eles começavam a perceber que os que estavam ali trazendo as heresias, que nós dizemos também que eles estavam fazendo as vãs filosofias, eram os hereges. Não eram pessoas que tinham intimidade com Deus. Então, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo começou a direcionar os colossenses a um amadurecimento, a um crescimento espiritual na vida deles, para que eles não pudessem fracassar quando chegasse as dificuldades, quando viessem os problemas. Eles não podiam fracassar, porque eles tinham a palavra com eles. Eles tinham conhecimento no meio deles, então eles estavam ali firmados na palavra. Então o apóstolo Paulo estava dando conselho, aconselhando os colossenses. Então, os colossenses estavam famintos pela sabedoria, pelo conhecimento, o que era verdadeiramente verdade. Eles queriam saber o que era verdade para eles, porque eles estavam precisando dessa verdade e eles estavam em busca dessa verdade espiritual. Então, como é que os colossenses poderiam andar em Cristo? Primeira coisa que nós podemos ver é que o apóstolo Paulo disse a eles que eles precisavam estar edificados, sabe? Estar edificados. Quando a gente está edificado numa coisa, não tem quem venha e derrube, não. Você fica ali. É isso. Meu conhecimento é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim. Foi Ele que mudou a minha história. E Ele que veio mostrar o que Deus sente por mim. Então, o apóstolo Paulo dizia assim: vocês precisam estar confirmados na fé. No que é que você quer? No que é que você crê? No que é que você tem fé? Ah, eu tenho fé que se eu me pegar com um pé de coentro, eu vou me segurar muito bem. O pé de coentro, basta você tocar, o pé de coentro já se arrancou, já está fora. Pé de agaroba também, algaroba. Vem um vento forte, ele deita. Mas tem muitas árvores por aí que ficam, ó, com raiz, sustentando. Vem os vendavais da vida, vem os temporais da vida, e ele fica ali forte e não cai. Não cai. A mesma coisa somos nós. Nós temos que estar na palavra. Então o apóstolo Paulo estava mostrando a eles que eles precisavam apreender. Sabe o que é apreender? É segurar na mente. Olha. Tudo que vinha, eles precisavam segurar na mente e colocar na mente e não deixar que as coisas que viessem por fora pudessem desanimá-lo. Porque o que mais vem é coisas para tentar nos desanimar. E eles precisavam estar com a mente cheia da palavra de Deus.
eles precisavam ter conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo sempre estava mandando cartas. E essas cartas davam as instruções como eles seriam verdadeiramente cristãos a partir do momento que eles entendessem o que era estar alicerçado na palavra, fortalecido no conhecimento daqueles ensinamentos. Apesar dele não ter tido a oportunidade de ver o apóstolo Paulo pregando, mas eles tinham a oportunidade de ver alguém lendo as cartas que o apóstolo Paulo tinha escrito aos Colossenses. E nós estamos nesta noite aprendendo das cartas que Paulo passou aos Colossenses. Nós também não vimos o apóstolo Paulo, mas nós cremos que ele tem autoridade, ele tem o poder de trazer aos Colossenses, e os Colossenses trazendo para nós nos dias de hoje, as escrituras vindo para nós, para fazer com que nós possamos estar fortalecidos na palavra, firmados no conhecimento. Aí o autor pergunta o seguinte: observe todas as referências, né, que nós acabamos de ler, a palavra toda, e ele diz o seguinte: o estar em Cristo ou nele. Por que esse conceito é importante? Nós estarmos em Cristo ou estarmos nele, de Cristo. Então, a estarmos em Cristo, nós estamos sabendo que Cristo é o cabeça da igreja. E a Cristo foi delegado todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos sabendo que Ele é quem tem o poder sobre nossas vidas. Ele é quem tem toda a autoridade sobre nossas vidas. Então, não tem outra pessoa que tenha autoridade. Outra coisa que é importante: o apóstolo Paulo sempre apresentou Cristo como cabeça da igreja. Cabeça. Em cima. Cristo está em cima, direcionando a igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Então, cabeça é onde se tem os pensamentos. Cabeça é onde dá a direção. Se vai para a direita, se vai para a esquerda, para onde é que vai? Tudo vem da cabeça, tudo vem da mente. Então, se Cristo é o cabeça, então Ele está dirigindo o corpo inteiro. Nós somos o corpo, a igreja de Cristo é o corpo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Ele é o cabeça, Ele vai direcionar o corpo inteiro. Ele vai direcionar os dedos, Ele vai direcionar os braços, Ele vai direcionar as pernas, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós, como corpo, nós devemos ser direcionados por Ele. Nós não podemos ter medo do que aparece, das dificuldades que surgem, dos nomes que vêm por aí. Nós temos que saber de uma coisa: irmãos, coisas mais difíceis vão surgir. Coisas mais difíceis vão surgir. E eu recebi um vídeo e postei no grupo da igreja. Uma tempestade de areia na Índia. Durou 5 segundos. 5 segundos. O dia virou noite. 5 segundos. O dia virou noite. E eu mandei para um pastor, amigo meu. E nós temos uma missionária Dulce, que estava na Tailândia e hoje ela está na Índia. E ele conversou com ela. E ela disse que durou 5 segundos. E morreram 77 pessoas. O dia realmente virou noite. Ela confirmou. Ela confirmou. Aí a gente escuta: coisas piores estão para vir. O povo não está acreditando. Mas nós estamos vivendo dias difíceis na terra. E o povo ainda não quer crer na palavra de Deus. Essa é a palavra que nós estamos pregando. Nós não estamos dando medo a ninguém, não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Aí, quando nós lemos a palavra, nós vimos que Deus pode ser a nossa habitação.
aonde nós podemos habitar. Mas quando nós habitamos em Deus, nós estamos seguros. Nós sentimos segurança. Quando nós habitamos em Deus, nós estamos seguros. Então, Deus quer ser a nossa habitação, a nossa casa, a nossa moradia. Aí eu digo, quantas pessoas querem ter uma casa para passar um final de semana? Uma casa bem bonita, uma casa bem organizada, né? Uns desejam uma casa de praia, outros desejam uma casa de campo, outros desejam um sítio, desejam lugares diferentes para ficar. Mas quando chega para as coisas de Deus, aí que é diferente. Não quer do jeito que Deus quer do jeito que Ele quer. Então, as coisas de Deus são de acordo com os desígnios dEle e com o propósito dEle. Deus não quer ser uma casa velha que só é visitada pelos domingos, não. Tem muita gente deixando para ir adorar a Deus só no domingo. Tem muita gente esquecendo que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para adorar a Deus. A gente muitas vezes pensa só nesse templo que nós estamos aqui nesse recinto. Mas nós somos o templo que Deus tabernaculou, habitou, que o Espírito Santo está dentro de nós e fala poderosamente para nossas vidas nessa noite. Então tem gente querendo deixar aquele momento só no dia de domingo para se encontrar com Deus. Lembre-se de uma coisa, Deus quer tabernacular ou morar em você para sempre. Escuta o que Jesus disse em João 14, 23. É nas promessas de Jesus que nós estamos firmados. Então vamos para João 14, 23, que diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14, 23. Se alguém me ama, veja que tem na frente o se. Se alguém me ama, vai fazer o quê? Vai obedecer a palavra do Senhor. Vai obedecer o que está escrito nas Escrituras. Aleluia. Aí a promessa de Jesus: meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Jesus e o Pai vai fazer em nós morada. Promessa de Jesus para cada um de nós. Então, para muitas pessoas, eles não acreditam que Deus tabernaculou, habitou em nós. Toda a vida Deus quis morar em nós. Fizeram casa de tabernáculo, fizeram um templo, como Salomão fez um templo. Mas, nos últimos dias, nós sabemos que através de Jesus, Deus tabernaculou, foi dentro de nós. E nós somos templo dele. E ele habita em nossas vidas. Então, nós temos que ser essa testemunha de falar das coisas boas do Evangelho. Então, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em uma divindade, um ser divino, espiritual, maravilhoso, amoroso, poderoso, que tem condições de falar conosco e vir morar dentro de nós, ainda vir morar dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que pensamento é desse Deus poderoso de vir morar em cada um de nós, seres humanos? E além de morar dentro de cada um de nós, Ele ainda faz dentro de nós milagre. Muitas vezes estamos enfermos e Ele cura. Tem vezes que nós nem sabemos que estamos com enfermidade. E quando vamos à medicina,
A medicina pergunta: você teve tal doença? Você teve doença disso? Aconteceu com meu pai, nosso estimado pastor em memória. Ele foi fazer uma endoscopia e o médico perguntou a ele se ele tinha tido alguma hérnia dentro do estômago. E ele disse que eu saiba não. Ele disse, mas aqui tem sinal de cirurgia. O senhor fez 2 cirurgias. Tinha sido curado 2 vezes. E ele não sabia. Só descobriu porque fez a endoscopia. E o médico disse a ele disse, glória a Jesus, glória a Jesus. Aí ele disse, mas eu vou dizer uma coisa ao senhor. Teve um médico que queria abrir minha barriga. Eu disse a ele, senhor, não abre não. Porque eu creio no médico dos médicos que vai fazer o milagre que eu estou precisando. E ele não sabia da gravidade que era. Mas o Deus que tudo faz e tudo pode, operou na vida dele e curou ele. E ele ficou sabendo que aquele médico queria abrir ele. Mas ele dizia, eu não tenho nada não. Isso é conversa desse médico. Isso é conversa desse médico, eu não tenho nada não. E o médico dizendo, o senhor vai ter que fazer uma grande cirurgia. Ele disse, pois se eu tiver de fazer uma grande cirurgia, quem vai fazer é o meu Deus. É o Deus que eu creio. Eu vou orar a Ele e Ele vai operar em minha vida. Então, quando nós pensamos em Deus, nós sabemos que pensamos em Deus, o Deus Criador. O Deus Criador que nós clamamos a Ele, que nós invocamos a Ele. Todos nós podemos clamar a Deus, chamar por Deus. Quando é que nós mais chamamos por Deus? Quando nós estamos passando no vale da sombra da morte, por uma enfermidade, por um problema que nós estamos passando. É que muitas vezes a gente vai lá e começa a orar e pedir a Deus um sinal que Ele está conosco. Então, Deus é aquele que habita em nós. Nós nunca pensamos nesse Deus que tabernaculou, que habitou em cada um de nós e que habita, né? Em cada um de nós. A gente nunca pensa em Deus dessa forma. Mas o apóstolo Paulo está apresentando aos Colossenses esse Deus que decidiu morar naqueles que creem em Cristo. Ele diz que muito mais Deus quer fazer em nossas vidas. Ele diz que se vivemos, nós vivemos para Cristo, nós devemos viver para Cristo. Se nós nos movemos, nós também nos movemos para Cristo. E louvado seja o nome do Senhor, é porque quando nós nos movemos, é que nós mostramos que nós existimos. Nós somos só apenas um corpo no espaço, não. Nós somos pessoas em que Deus trabalhou em nossas vidas e que Deus mudou a nossa história e que Deus começou a fazer coisas lindas e começou a mostrar o plano e o propósito dele na vida de cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo e o autor Max Lucado, juntos, está apresentando como Deus quer cuidar de cada um de nós, como Deus quer direcionar as nossas vidas e como Ele quer fazer coisas lindas em cada um de nós. Então, quando Jeová, que é Deus, conduziu os filhos de Israel pelo deserto, que no Antigo Testamento Deus é conhecido como Jeová, então Ele conduziu o povo dele pelo deserto. Ele não apenas apareceu certo dia e depois o abandonou. De dia, ele era aquele que estava como uma sombra, né? Uma nuvem cobrindo o povo de Deus. E de noite, ele era uma coluna de fogo. Então, de dia, aquela nuvem estava presente o dia inteiro, dizendo, eu não vou abandonar vocês. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se de uma coisa, o nosso Deus, Ele jamais nos abandona. Então, quando o povo estava no deserto,
e eles estavam caminhando de noite. A Bíblia diz que era uma tocha de fogo ali, acesa. Quando eles acampavam, Deus estava presente como uma tocha de fogo. Quando eles caminhavam durante o dia, Deus estava presente no meio do povo como uma nuvem para cobrir, para que o sol não queimasse eles. Era dia, eles andando e a nuvem também caminhando junto com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 28, 20, a promessa do Senhor diz assim: eu estarei sempre com vocês. Jesus prometeu: eu estarei sempre com vocês. Mateus 28, 20. Então, a nossa fé dá um pulo, ou nós podemos dizer, dá um salto, e nos faz crescer, nos faz viver numa esperança em que o Senhor está conosco todos os dias. Toda hora o Senhor está conosco, aleluia. Então, nós começamos a entender a presença de Deus na nossa vida. Então, se de noite ele era o fogo e de dia ele era a nuvem, e ele não abandonou o povo que estava, vez ou outra, desobedecendo, e nós, nos nossos dias, né? Nós devemos acreditar e saber que Deus jamais vai nos abandonar. Então, no céu, ou os céus, não conhecem a diferença entre manhã e domingo e tarde de quarta-feira. Então, quando eu vou falar com Deus, eu posso falar com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, manhã, tarde e noite. Porque no céu não existe diferença. Se é manhã, se é tarde, se é noite, se é de madrugada. Porque muita gente diz assim, ó, de madrugada a fila é menor. Não. No céu, toda hora é hora de se ouvir as orações que estão sendo feitas. Toda hora nós vamos ter um local de adorar a Deus. Toda hora, onde quer que nós estejamos. Eu falei uma semana dessa, se estivermos dentro do elevador, nós podemos orar. Se estivermos dentro do banheiro, nós podemos orar. Se estivermos numa faculdade, nós podemos orar. Se nós estivermos no trabalho, nós também podemos orar. Onde quer que nós estejamos, se estamos em casa, nós podemos orar. E se nós estivermos à mesa, nós também podemos orar. Agradecer pelo café da manhã, agradecer pelo lanche da manhã, agradecer pelo almoço, agradecer pelo lanche da tarde, agradecer pela janta, agradecer pelo lanche de mais tarde. Então, nós podemos estar a todo momento nos dirigindo à mesa da comunhão, à mesa da intimidade com Deus. Então, você pode passar dias e dias sem pensar nesse momento de estar em comunhão com Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus está lhe esperando. Deus está esperando você a chegar e a dirigir-se a essa mesa da comunhão. Você pode até não pensar, não estar pensando em Deus, mas Deus pensa em você. Deus ama você. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. Aí o autor faz uma pergunta: de que modo a vida em Cristo ou a caminhada com Ele, momento após momento, é diferente de como muitos cristãos entendem? Em toda maneira de viver, a nossa caminhada com Cristo ela é diferente. Nos primeiros passos, quando a gente aceita Jesus, ela é diferente. A gente tem uma alegria, uma satisfação, uma coisa para vir para a igreja, não vê a hora de chegar na casa de Deus, não vê a hora de orar, não vê a hora de ler a Bíblia, não vê a hora... Aí depois vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades, e a pessoa começa a desvanecer. Porque surgiram os problemas.
e tentam impedir a intimidade com Deus. Aí o que vai acontecer? Se você deixar esses problemas que estão surgindo virem à tona, tentando te impedir de você viver, você não fez segundo os desígnios de Deus. Mas quando você vive a cada momento, eu vou viver o que a palavra está dizendo. Eu vou viver o que Cristo ensinou à sua igreja. Eu vou viver o que Paulo ensinou às igrejas que ele passou e as cartas que ele escreveu. Eu vou viver cada dia mais e mais do Evangelho. Eu vou viver a cada momento, né, da minha jornada, eu vou caminhar. Então, quando eu caminho, quando eu vivo segundo os desígnios de Deus, aí eu vou ter a esperança que Cristo renovou em mim algo. Que Cristo me transformou, né? Cristo transformou, então eu creio. Se você crê, irmão, na palavra, você viu, ouviu o que Paulo disse à igreja dos Colossenses, o que nós estamos ministrando nesta noite. Se para você não faz sentido, procure ver que fazer sentido a palavra, desde que toda a sua maneira de viver seja direcionada pela palavra. Aí o autor disse, Hollywood fez várias cenas com Cristo na cruz do Calvário. Aí ele pergunta para mim, para vocês que estão aqui hoje e para aqueles que estão em casa, qual foi o filme de Hollywood que apresentou realmente o que Cristo veio fazer aqui na terra, o que representou a vida de Cristo? Qual foi o filme? Aí eu coloquei o seguinte, não sei para os irmãos que estão aqui e para os que estão em casa. É aquele que é de Mel Gibson. Tem outros filmes, mas aquele ali, ele parou só em uma história só, na tortura de Cristo, no Cristo crucificado. Nem todo mundo aguenta assistir aquele filme. Mas quando aquele filme foi passado, muitas pessoas aceitaram Jesus, porque entenderam o significado da cruz do Calvário. As pessoas começaram a entender o que foi padecer sofrimento a partir do momento que assistiram aqueles filmes. Diz que as pessoas choravam no cinema pelo fato de enxergar o que Cristo fez. Por amor, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, outros fizeram vários filmes de Cristo, vários filmes. Se você for por aí nas redes sociais, você vai encontrar muita coisa de filme de Cristo. Mas, para mim, esse filme realmente falou e, assim, mexeu muito em ver aquelas carnes cortadas, como realmente foi aquele martírio de Cristo por nós. Então, ele diz assim, como você explicaria para um novo convertido o versículo 6 do texto do capítulo 2? O versículo 6 diz assim, portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Eu diria o seguinte, que nós devemos andar numa vida de testemunho, que nós devemos apresentar ao novo decidido o que é ter Cristo presente na vida e no coração. A satisfação que nós temos não é a satisfação apenas de um ano de experiência com Cristo. Não é uma satisfação de 35 anos de experiência com Cristo. É essa experiência que eu tenho. 35 anos que eu aceitei Jesus. E eu tenho a alegria desses 35 anos. Eu sirvo a Cristo. 35 anos na presença do Senhor. Então,
Quem chegar para mim, eu vou dizer que a minha razão de viver é Jesus. Que tudo que eu faço, eu penso em Jesus. No meu dia, pertence a Jesus. Foi Ele que me concedeu o dia de hoje que eu vivi todinho. Foi o Senhor que me concedeu. A noite que eu estou vivendo também o Senhor me concedeu. A visita que eu recebi também o Senhor me concedeu. A visita que eu fiz, o Senhor também permitiu. Então eu sei que se vivo, eu vivo para viver o Evangelho. Se durmo, também o Senhor me concede sonhos. E sonhos traz revelações daquilo que Deus quer que eu passe para as pessoas. E a gente vai tendo intimidade e experiência com Deus. A palavra de Marcos Lucado, ele diz o seguinte: os colossenses eram abençoados por ter um mentor espiritual firme como Paulo. Quem são os santos mais velhos e sábios que exortam você na fé? Agora isso é individual, né? Cada um que está aqui e eu que estou aqui, ele pergunta o seguinte: quem é o pastor, a pastora, o líder mais velho do que eu, mais experiente do que eu, que me serve de exemplo para que eu possa viver essa vida que eu vivo, para que eu possa testemunhar de Cristo? Irmãos, a minha raiz, porque ele vai perguntar mais tarde sobre raiz daqui. A minha raiz é profunda. Quem me fez ter raiz, quem me ensinou essa palavra, já não está mais conosco. Tem poucos pastores na mídia que eu escuto, porque tem muitos que eu não escuto mais. Eu não sigo, porque não serve mais para a gente seguir, porque saíram da palavra. E a gente que tem raiz, estamos junto com Cristo, com o apóstolo Paulo, a gente desenvolve o senso crítico. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso eu recebo, isso eu não recebo. A gente tem essa experiência, a gente não vai ter medo de falar o Evangelho. Porque eu tenho raiz e a minha raiz é profunda. Eu não sabia. Um dia eu fui para uma oração e alguém disse assim, Deus falou para mim e a pessoa falou. Deus disse, está vendo aquele, eu não vou falar. Está vendo aquele grandão, eu não vou falar para tu através dele. Está vendo aquele outro grandão, eu não vou falar através dele. Está vendo aquele pequenininho ali, eu vou usar ele para falar para ti. Quando o pequenininho pegou o microfone, disse assim, estão te perseguindo. Mas não consegue te matar, porque tu tem raiz. Aleluia. Glória a Deus. Foi uma fase que eu estava passando e disseram assim, olha, cortaram a árvore, mas tu tem raiz, tu vai florescer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Era o que o apóstolo Paulo estava fazendo aos Colossenses. Ele estava ensinando a eles ser sábios, ensinando a eles ser espirituais. Ele não queria que eles fossem meninos. Então eu digo que eu tenho pastores que eu me comunico com eles, que eu escuto o que eles dizem, porque eles têm experiência mais do que eu. Eles já viveram mais na minha frente. E mandam mensagem, mandam oração todo dia. E ali eu vivo essa experiência com Deus. Então, quando Paulo usa a metáfora, vocês estão enraizados com Cristo. Como nós poderíamos desenvolver essa raiz espiritual? O Marcos Lucado questiona e pergunta desta noite a mim e a você. Eu disse a você que eu aprendi a palavra pela raiz. E ninguém arranca. A gente vai para a glória e ninguém tira. Sabe por quê? Porque quem ensinou, ensinou com base.
com fundamento, como nós dissemos no começo, com alicerce, um edifício bem feito. Não é aquele edifício que é construído de areia que cai, não. Foi um edifício bem construído com Cristo sendo o cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra diz, como lição de vida, você vai ver o apóstolo Paulo como CD. O CD, ele executa várias faixas e repete a mesma coisa várias vezes. Então, a mesma coisa o apóstolo Paulo faz para eles. Apresenta Cristo, apresenta Cristo, apresenta Cristo. E a mesma coisa somos nós. Estamos nesses dias apresentando Cristo à igreja, apresentando Cristo ao povo, apresentando Cristo a você, visitante, que está conosco nessa noite, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da sua casa, da sua família. Deixe Ele trabalhar na sua casa. Então, isso é o suficiente para a sua vida. Você não precisa de outra coisa, não. Você não precisa correr atrás de água ungida. Você não precisa correr atrás de caroço abençoado. Você não precisa pagar nada para que a doença não chegue até você. Cristo é o suficiente. Cristo em vós é a esperança da glória. Lembre-te disso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Veja no versículo 3 do capítulo 2 de Colossenses. Diz assim: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Lembre-se o seguinte: a santificação, ela fica ou ela se encerra aos pés de Jesus. Vá para os pés de Jesus e você vai receber as bênçãos do céu sobre a sua vida. Então, que o Senhor continue nos abençoando e que você possa viver pela fé em Cristo Jesus. A equipe de louvor está com oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação,
já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. A unção, a unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Verdadeiramente Deus está aqui. Verdadeiramente Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a você que está aqui nesta noite a ficar de pé. E a você que está em casa também, para junto orarmos, agradecendo a Deus por esta noite, em nome do Senhor e pela palavra. E próxima quinta nós estaremos aqui às 19 horas, no culto de doutrina. Nós estaremos estudando ainda o livro de Colossenses, que traz ensinamento para nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, diante de ti, diante da tua presença, nós queremos agradecer por esse privilégio santo, doce, maravilhoso, Senhor, que é a tua santa palavra em nossas mãos. Ela faz a diferença, Senhor, porque nós cremos nela completa. Meu Deus, nós apresentamos os teus filhos, as tuas filhas, aqueles que estão nos seus lares, que tu esteja abençoando e ministrando segundo a tua infinita graça, misericórdia e poder. Te pedimos, ó Deus, pela vida daqueles que estão aqui na tua casa, adorando neste recinto, bendizendo o teu santo nome, porque tu abençoe cada um, fortaleça cada um em ti e na força do teu poder. Pai, nós te agradecemos por tudo nesta noite, por essa palavra tão poderosa que traz alegria para nossas vidas. E pedimos, abençoe a cada um e nos leve na tua santa paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra,
hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Oração individual, estamos encerrando nosso culto nessa noite.